todos, sejam bem-vindos à nossa quarta live do curso de redação oficial. Hoje nós faremos a última tarefa, né, a última atividade. Faremos um exercício só com textos que se enquadram ou não em um texto de redação oficial. Esse já vai começar agora. E no último tempo, eu separei 3 slides aqui e a gente vai escolher qual deles vai trabalhar, qual que a gente teve mais dificuldades. Foi crase, foi regência, ou foi verbos, para a gente dar um reforço. Sempre tem uma parte de gramática, a gente tem mais dificuldades. Então, vou colocar aqui para vocês agora um teste bem bacana, que é só textos, tá? Só textos que a gente pode... correção, está certo ou errado, e a gente vai corrigir aqui o porquê está certo e o porquê está errado. Tá certo? Então, deixa eu só tirar aqui. Tirar, que era só para o e-mail da Federal, que eu não tinha conseguido colocar, né, na última aula. Agora nós vamos trabalhar. Estou colocando aqui para vocês. Vou colocar no grupo também. Isso aqui é 5 minutinhos, a gente faz, né? Isso aqui é bem... é do assunto que a gente já viu. Tudo assunto que a gente já viu. Deixa eu abrir aqui. Professor Sandro. Oi. Enquanto o senhor vai fazendo, se preparando para a aula, tem ali no grupo um pessoal que está em dúvida em relação à atividade do fórum. Mais para o finalzinho, mais para o meio dessa aula, o senhor pode falar? Deixa entrar mais gente. Uhum. Tá? Eu explico para todo mundo. Ok. Tá bom? Mas, obrigado, eu vou deixar anotado aqui. Deixa entrar mais gente. A hora que eu for corrigir essa atividadezinha aqui, eu já falo sobre o fórum. Eu vou entrar para corrigir a atividade 13, a gente já entra no fórum e faz mais um exemplo de novo. Tá? Daí, se tiver alguém aqui, até eu vou tirar um... A maioria está aqui, está no de fonética também, né? A pessoa ficou com dúvida de fonética, eu vou tirar, porque no curso de fonética eu não volto mais, né? Estou de férias amanhã. Então, eu vou tirar a dúvida do curso de fonética também. E depois eu mando uma gravaçãozinha no grupo deles. Tá bom, pessoal? Essa atividade aqui, para a gente fazer sobre o nosso curso. Tá bom? Agora que eu vi as mensagens aqui, tá bom? Vamos lá? Isso aqui é no máximo 10 minutinhos para a gente fazer. Essa atividade aqui. Tá? Dúvidas? Só perguntar. Tem 27 que fizeram, né? Mas eu já vou começar a corrigir. O pessoal segue fazendo, tá? Senão a gente perde um bom tempo aqui. A gente tem bastante coisa para ver hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver a primeira questão. Considerando a ortografia oficial, a correção gramatical, tá? E a linguagem adequada à redação oficial. A gente vai ter que dizer se é certo ou errado cada um dos itens subsequentes que aparecem para nós aqui. Vamos lá. Informamos que os processos referentes à pessoa jurídica encaminhados a esta comissão especial foram devidamente analisados, tendo sido cancelados 2 registros. Deferida uma defesa contra auto de infração e negadas outras 3 contra auto de multa. Tá? O que a gente teria de impropriedade aqui? Acho que quanto a crase está correta, né? Poderia ter aparecido uma crase antes de a esta. Esse item aqui está todo ele de acordo. Todo ele de acordo. Esse item está correto primeiro. Tá? Primeiro está correto. Vamos ver o segundo. Reiteramos. Está projetando aí? Está aparecendo? Vamos ver se está certinho. Tá, né? Eu estou um pouco perdida aqui. Essa é qual atividade que você está corrigindo aí? Estou um pouco perdida aqui. É que eu lancei para fazer no link aqui. No grupo, no link, que eu dei 10 minutos para o pessoal fazer. Ah, cara, você passou a primeira, né? Isso, eu fiz a primeira questão agora. Ah, sim, tá. Tá bom, Obrigada. pessoal? Para ver a resposta de vocês aqui. Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui.
eu posso acompanhar a resposta de vocês. Quando esse pessoal vai terminando, aí tem muitos que não terminaram ainda, né? Eu salvar na outra máquina aqui, ó, mais fácil pra gente. Pode esperar. Atualização aqui. Bom, vamos para a segunda questão? Vamos para a segunda questão? Eu vejo a participação de vocês. Bom, vamos lá. Segunda questão. O que vocês marcaram? O que vocês marcaram na segunda aqui? Errada? Vamos ver. Reiteramos que, a partir do momento que as instâncias interessadas propuserem, olha só, erro bem grave esse aqui, né? O verbo propor, no futuro, tá, do subjuntivo, propuserem as alterações, que julgarem, né? São instâncias que julgarem. Então, nós temos o verbo aqui, propor, é propuserem, e o julgar é julgarem. Serão tomadas as providências que nos cabem, aqui no verbo caber também, que nos cabem, diante dos fatos apresentados, que, a princípio, nos parecem insuficientes e inconsistentes para a tomada de decisão. Tá? Esse item aqui, totalmente errado, né? Totalmente errado. Vocês percebam que eu coloquei aqui, cadê? Tá? Tem um feedback, tá? Vocês vão receber no e-mail de vocês podem abrir depois, tem um feedback do que estaria, o que aconteceu de erro. Propor é propuserem, tá certo? Julgarem, tem todo o comentáriozinho aqui, cabem, tá? E parecem, perfeito? Então, nessa aula aqui, como tem muitas erradas, aí eu coloquei um feedback das erradas, tá? Aí vocês vão poder depois salvar isso aqui em PDF e ver as erradas, por que errou, tá bom? Então, a 2 é errado por esses erros que a gente viu aqui. Julgue o item considerando a correção gramatical e a adequação da linguagem à correspondência oficial. Essa aqui a gente até fez ontem no outro exercício, né? Lá na atividade. Informamos que viu que dá uma pausa, você dá uma parada. Caso esta comissão de sindicância não receba as informações solicitadas no prazo de 30 dias, aqui não precisaria colocar esse 30, tá? Mas não deixa a questão errada. A contar da data do recebimento deste, então, este é esse documento, né? Serão providenciadas a aplicação das sanções previstas nas normas que regem esse órgão. Perfeito? Então, quem marcaram errado essa aqui? Vamos ver? Tá? Essa aqui, vamos ver por que está errado. Tá? Olha o nosso feedback aqui, ó. Informamos, tá? Concordância verbal, né? Informamos que, no caso, esta comissão de sindicância não receba as informações solicitadas no prazo de 30 dias, a contar da data de recebimento serão providenciadas, então, ó, será providenciada a aplicação, que o sujeito aqui, ó, é a aplicação. Então, aqui, ó, será providenciada a aplicação ou serão providenciadas as aplicações das sanções previstas, tá? Então, ó, aplicação das sanções previstas, então, é concordância e regência, tá? Então, já tem duas questões que o erro é de concordância e regência, tá? Serão providenciadas, tem um sujeito paciente à aplicação. Então, em toda a explicaçãozinha aqui, esse item está incorreto. Vamos para a próxima. Quanto à correção gramatical das orações extraídas de exemplos constantes do manual de redação, julguem o item. Julguem o item. Vossa Senhoria
designará vosso substituto. Está certo ou errado essa aqui, pessoal? Vossa Senhoria designará vosso substituto. É vosso substituto ou seu substituto? Quem que escreve para nós aqui? Lívia, né? Seu substituto. Pronome possessivo tem que ser na terceira pessoa. Tá? Nós já havíamos combinado isso. O pronome possessivo tem que ser na terceira pessoa. Então, aqui é errado. Tá? Então, no feedback, vai ter a correta. Perfeito? Olha só. Essa outra aqui, o enunciado é o mesmo para todas, tá? Esclarecemos que, a nosso ver, o projeto apresentado está razoável, devendo mesmo ser formulado no sentido de melhorar quanto aos objetivos, faltam aos aqui, propostos em relação à quantidade, se há, faltou a crase, dos serviços públicos de saúde prestados à população mais vulnerável. Então, eu vi 3 exemplos aqui. A nosso ver, fere o princípio da impessoalidade. A nosso ver, quer dizer, é a opinião dele, tá? Então, não é de um técnico. Tá? É a opinião pessoal, fere a impessoalidade. Tá? Em relação à qualidade tem crase. Tá? Então, alguns erros importantes aqui. Então, esse item está incorreto. Então, acho que é bom dar uma olhadinha em crase também, né? Regência e crase. Vamos lá, próxima. São 10 questões, né? Solicitamos o encaminhamento dos documentos que seguem anexos, tá? Que seguem anexos. Esse anexo aqui tem uma impropriedade, tem que estar no plural. Então, já está errado. Já encontramos erro na questão. A instância superior para os devidos procedimentos relativos à tomada de decisão quanto ao desenvolvimento, falta um ao aqui, de projetos de discussão coletiva no ambiente de trabalho. Então, nós tivemos aqui concordância, anexos e de regência. Tá certo? Isso, exatamente isso aí. Perfeito? Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Quem que me ajuda nessa aqui? Vamos lá, cara. Quem que nos ajuda aqui? Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá. 9 questões, nós valem 2 pontos, né? Acho que tem uma que vale 2 pontos, por isso deu 9. Reiteramos por meio deste pedido já realizado por diversas vezes de material indispensável ao serviço de reprografia do setor de atendimento ao público. Sempre que não respira, né? Como resma de papel. E o toner, palavra estrangeira, em itálico, né? Que acabaram fazem 2 meses. Fazer, vai fazer no Instituto Tempo Corrido, faz 2 meses, né? Qual que é a outra sugestão que dá aqui? Acabaram. Uma resma de papel que acabaram, que terminaram, né? Eu acho que o mais grave aqui é fazem, né? Porque você faz. Isso de você faz 2 meses. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, ele é invariável. O que é invariável? Ele é conjugado na terceira pessoa do singular. É conjugado na terceira pessoa do singular. Viu? Perfeito. Vamos ver aqui a próxima. Então, essa aqui é errada, tá? Vamos ver essa aqui? Encaminhamos a consideração desta comissão especial, proposta de ajustamento ao contrato.
que vai ser firmado com o Instituto ABC de Apoio Técnico, conforme, não tem ponto, né? Não tem vírgula, não tem nada, né? Vamos ver? Mas, de repente pode estar certo. Uhum. Vamos lá. Vocês acharam? O que vocês acharam aqui? Onde é que vocês acharam o erro? Essa a gente tem que fazer junto, né? Dessa, olha, da minha consideração desta comissão. Comissão é quem está emitindo, que seria desta mesmo. Tá certo? Seria desta mesmo. Tá? Então, por que está errado? Vamos ver aqui. A gente aprendeu a procurar, olha só, o trecho apresentado, tá? Antecede, para, ó, encaminhamos a consideração, tá? Para que seja considerado. Então, faltou o que aqui? Uma crase. Tá? Então, daí é essa mesmo. Colocando a crase, tá? Então, uma vírgula depois do locução adverbial e o dessa também, tá? Então, é para quem está enviando, com quem eu falo é dessa, tá? Então, ela foi escrita de maneira incorreta. Então, nós temos aqui, o que é importante aqui para nós? Regência e crase, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nas próximas aulas, um em tempo de regência e outro de crase. Então, para a gente aprofundar, vocês viram que é o que deu mais problema aqui. Então, a crase, essa que observou, o que mais? Isso, certo. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai passar um pouquinho do nosso intervalo, mas então, um intervalinho mais tarde, eu quero entrar aqui no curso de redação oficial, tá? Nós vamos entrar atividades. Eu entrei no modo editar, tá? Por isso que não está dando certo aqui. Eu vou projetar para vocês, a gente vai fazer a atividade 3, tá? E vamos comentar sobre o fórum. Atividade 3. E vamos comentar sobre o fórum. Deixa eu abrir a atividade 3 aqui, projetar para vocês. Tá? Lembrando que vocês têm até dia 26 para fazer, né? Mas já façam logo, tá? Daí já se livra dessa missão aqui, tá? Porque a gente está fazendo os dois cursos, a outro curso vai até a semana que vem, né? Vamos lá? Deixa eu projetar para vocês aqui. Deixa eu projetar para vocês aqui. São 8 questões, a gente vai comentar sobre o fórum também, tá? A gente vai comentar sobre o fórum também. Questão 1. Vamos projetar aqui. Só um minutinho.
Aqui, pessoal. Aqui vocês vão me ajudar a fazer, porque acho que só 69 tentativas, né, de fazer. Então, nem todos conseguiram fazer. Então, vocês vão me ajudando aqui. O redator de um expediente oficial deve utilizar todos os recursos convenientes para que o texto seja compreendido. Essa atividade é 2, 3. A 3, última, tá. a gente já fez a 1 e 2, né? Conforme? Concorda? A gente já fez a 1 e 2, né, pessoal? Sim, né? Então, essa aqui é a 3. Tá? Conveniência para que o texto seja compreendido. Na hipótese de o destinatário da comunicação oficial ser pessoa com baixo grau de escolarização, por exemplo, pode-se empregar linguagem coloquial. Certo ou errado isso aqui? Se manifestem aqui, por favor. Vocês colocaram errado, né, gente? A gente não tem que avaliar quem vai receber o documento. Em nome da administração pública, tá? E a linguagem que a gente tem que adotar é a linguagem formal, tá? Do português, da gramática normativa. Tá certo? Esse item aqui é falso, pessoal. Sem fundamento esse item aqui. Vamos pro próximo. Me ajuda aí nessa aqui, a 2. Hein, Souza? Falso. Vamos ver. Verdadeiro ou falso? O pessoal está em dúvida aqui, né? Então, vamos lá. Textos oficiais devem ser redigidos conforme a norma padrão da língua portuguesa. Perfeito. Aqui está certinho. Vamos ver se não tem pegadinha mais para frente. Isto é, devem primar pelo preciosismo. Não, não deve ser preciosismo. Por meio de emprego de linguagem rebuscada e polida, não. Ela tem que ser linguagem formal, ela tem que ser simples, ela tem que ter coesão, coerência, tá? E tem que ser precisa e objetiva. Tá? Então, esse item aqui é falso, sem fundamento aqui. Tá? É facilmente identificado que está errado, né? Isso é o quê? Próxima. O tipo de linguagem empregado em comunicações oficiais é denominado padrão oficial de linguagem? Certo ou errado? Falso, né, gente? Não existe padrão oficial de linguagem. É o padrão da norma culta da língua portuguesa. Não existe um padrão, não tem esse nome específico, tá? Para a redação oficial. Vamos para a próxima, a quarta.
Em geral, a linguagem empregada em comunicações oficiais deve ser a própria do meio em que circula, isto é, restrita aos seus usuários. Só que a gente chama de jargão, né? Não, gente. Ela tem que ser... Quando for um relatório específico, um laudo, um parecer, aí sim. Tá? Daí tem que ser específico, até quem vai receber tem que entender. Mas ela não é restrita aos seus usuários, ela é que todos vão aparecer verdadeiro, tá? Ela tem que ser inteligível por todos, tá? Não só dos seus usuários, tá certo? Lembra que a gente falou assim, tem que evitar o jargão, a linguagem técnica, a linguagem rebuscada. Então, esse aqui é falso também. Próxima. O emprego imotivado de linguagem técnica deve ser evitado em correspondência. Então, se não tiver motivo para ter uma linguagem técnica, então, estão mandando um ofício para uma autoridade comum, que não precisa ter linguagem técnica, para ficar rebuscada demais, para achar que quem fez o documento tem conhecimento maior que os outros, não. Ela tem que ser simples, tem que ser objetiva, tem que ser concisa, tem que ser coerente e coesa, certo? Então, esse item aqui é verdadeiro, verdadeiro. Certo, Miranda? Vamos para a próxima. 6 agora, né? Tá, agora ficou meio lento aqui. Seis. A comunicação interna é uma forma de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Perfeito? É por aqui. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação interna. Então, no nosso órgão, na prefeitura, existe a comunicação interna. No Manual da Presidência da República não existe mais. Todo mundo é ofício, tá? Mas ela segue o padrão ofício, tá? E é eminentemente interno. Beleza. Então, da Secretaria de Educação para uma escola, é uma comunicação interna ou um ofício que eu posso mandar? Pelo que está previsto hoje, a comunicação interna é dentro da secretaria. Dentro da secretaria, perfeito? Verdadeira, acabei não colocando aqui. Vamos para a próxima. Vamos para 7. O e-mail ou correio eletrônico pode ser empregado como correspondência oficial para a transmissão de informações, desde que não haja documentos anexados à mensagem. Certo ou errado? Isso aqui é bonitinho. 7. A Suzy está adiantando hoje, está matando todas, hein, Suzy? Muito bom. A gente comentou bastante sobre isso ontem, né? Tem que ter documento anexo, sim. Só que tem que ser referenciado lá no corpo do texto, né? Documento anexo, em anexo ou anexa, tá? A documentação. Tem que dizer que documentação que vai anexa. Até para quem receber lá, saiba que está recebendo um documento anexo. Detalhe, tá? O tamanho do documento tem que ser um tamanho compatível ao e-mail que vai receber. Tem que ser salvo em um tipo de arquivo que qualquer um possa abrir, tipo PDF. Feito? Então, esse aqui é falso, né? Esse item aqui é falso. Próximo. Luna tinha essa aqui. Vamos ver quem se manifesta.
Muito bom, Sozindão. Acertou. Muito bom, parabéns. Vamos lá, gente. O ofício aborda assuntos oficiais entre os órgãos da administração pública e entre os órgãos da administração pública e terceiro. Tá? Então, a administração pública pode mandar um ofício para outro órgão da administração pública ou para terceiro, uma pessoa externa ao órgão público. Aqui está perfeito, é isso mesmo. Tá? Esse item é verdadeiro. A gente finaliza a tentativa. Bom, vamos falar agora, pessoal, sobre o fórum. Tá? O fórum. Só alguns apresentaram dúvidas aqui, mas vamos lá de novo. Atividades. Fórum. 26, a data de entrega também. Já ficou muito lento aqui. Pessoal, uma informação que tem aqui, que a administração colocou, tá? Quando a gente for fazer, é interessante que a gente tenha um computador para poder visualizar bem, na hora de fazer as atividades, tá? Não deixa para o último dia, porque às vezes o computador não abre, o sistema não funciona, tá certo? Eu faço junto aqui, que já tinha passado, e hoje eu só estou resolvendo o que vocês já fizeram, tá certo? Essa atividade vai realizada em sala, estou corrigindo com vocês, para que vocês saiam daqui. Não gosto de colocar uma atividade e deixar lá alunos tirando 7, mas ainda não entendeu por que não acertou as outras 3 pontos. Então, por isso que a gente fala aqui. Fórum. Olha só. Este fórum, vamos lá, prestem bem atenção aqui. Este fórum tem por objetivo analisar, de forma bastante prática, o uso indiscriminado, já normalizado, tudo normal no dia a dia, né? Embora nem sempre justificado, do termo doutor no Brasil. De acordo com seus conhecimentos e que estudamos no curso, a palavra doutor pode ser classificada como forma de tratamento? Justifique. Então vamos lá. Como é que eu quero a resposta? Qual é a resposta? Não. Por quê? Pois se trata de título acadêmico. É doutor, aquele que tem doutorado. Perfeito, é isso. Tá? O que a gente pediu que vocês fizessem? Que comentassem. Tá? Que tem os advogados e médicos, tá? Também são chamados de doutor, mas não é um pronome de tratamento. Não é um pronome de tratamento. Tá? Quem que aceita isso como forma de tratamento? Nós somos do Poder Executivo, então a gente não vai usar o doutor. Certinho? A gente não vai usar. Tá? Quem que utiliza? O Judiciário. Então, no manual do STJ, eles autorizam a ser chamado de doutor, tá? Os advogados. Tá? Outra, que é só no manual do STJ, Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é usado para os 3 poderes. Tá? O Ministério Público não é um dos 3 poderes, aí a Defensoria Pública também não é um dos 3 poderes. Tá certo? Mas o defensor público e o membro do Ministério Público, eles são tratados por Vossa Excelência também. Tá certo? Então, se vocês quiserem complementar, mas a resposta que eu dei aqui é não. Tá? É um título acadêmico. É doutor quem tem doutorado. Tá certo? É doutor quem tem o título de doutor. E nada impede que um juiz seja um doutor, que ele tenha o doutorado. Certo? As formas de tratamento. O juiz, quando trata com o advogado numa audiência, ele chama o advogado de doutor. Perfeito? Então, o fórum era só isso mesmo. Certo? Deixa eu explicar aqui. Eu sei que não é desse curso, vocês vão me dar licença, tá? Para
ele pediu no curso de fonética, porque eu não volto mais nesse curso. Pediu no curso de fonética para falar dos pronomes, dos acentos diferenciais, tá? E mandou escrever quais são os acentos diferenciais, são 4, e pediu para escrever frases com exemplo de acentos diferenciais. Eu vou escrever uma aqui para você, é só isso que eu quero, olha só. Eles têm medo. Tem um acento diferencial aqui? Tem, tá? Porque ele tem medo, sem acento, é a terceira pessoa do singular. Eles têm medo, é a terceira pessoa do plural. Tem a mesma escrita, a mesma pronúncia. Então, como é que eu faço para diferenciar um do outro? Eu coloco acento diferencial. Vamos colocar uma segunda frase, tá? Ele pode sair, tá? Ele pode sair. Tem acento diferencial? Não, isso aqui é o quê? Presente. Então, agora, se eu colocar isso aqui, ó. Ele pode... Desculpa, botei um pé. Ele pode ficar em casa. Esse acento aqui é diferencial por quê? Porque é passado, é pretérito perfeito. Vocês vão colocar 3 frases lá no fórum que tenham esse acento diferencial. Apenas isso. Tá certo, pessoal? É só porque estava muito confuso. Eu achei que está até bem explicado. Tem exemplos. Tá? Não pode colocar acento diferencial do século passado. Para, polo, acentos que não existem mais. Tá certo? Só os 4 que a gente não instala aqui. O por, preposição, não leva acento. O por, verbo, leva acento. Ele tem, não leva acento. Eles têm, leva acento. Ele pôde, leva acento, porque é passado. Tá? São exemplos de acentos diferenciais que permaneceram. São só 4. Beleza? Não, outro lá não tem. Ó, ele pôde ficar em casa, isso é passado. Ele pode sair, é presente. Até coloquei na explicação aqui, Orestes. Tá bom? Vocês verem a diferença. Ele pode sair, eu sei que é presente. Então, algumas principais dicas. Tá? Ofício, relembrando. Documentos pedidos para tratar de documentos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si e com particulares. Ele pode ser interno e pode ser externo. Nós não temos mais o memorando e o aviso, tá? Segundo o manual da Presidência da República. É só o ofício interno, que na prefeitura a gente usa a comunicação interna também. Tá? É mesmo o procedimento, só o nome é diferente. Algumas características do ofício: a identificação do documento, que é aquela numeração, ofício com letra maiúscula, a numeração, o ano, tá? A data, sempre à direita, local e data, é só a cidade, não vem do estado. O mês é todo com letras minúsculas, tá? E tem um ponto final. Endereçamento, tá? Se for na mesma cidade, não precisa ir CEP, isso não vai. Vossa Senhoria, tá? Se for Vossa Senhoria, é ao senhor ou à senhora, tá? Não esqueçam que tem que ter crase se for senhora. Se for Vossa Excelência, tá? A Sua Excelência, o senhor, deve vir o nome da pessoa. O assunto, ele deve ser tudo em negrito, assunto, 2 pontos, e um breve resumo que será falado no texto, no documento. Em negrito, deve-se evitar verbo no assunto. Vocativo, tá? É a partir dali que a autoridade começa a ler o texto. A partir dali, a autoridade começa a identificar o documento. O vocativo é senhor e a função da pessoa: senhor diretor, senhor coordenador, senhor presidente, senhor vereador. Tá bom? Vírgula. Tá? Tem órgãos que adotam os 2 pontos depois do vocativo. O texto, tá? Ele deve começar com o verbo: encaminhamos, solicitamos. Pode ser solicitamos, solicita-se ou solicito. Nenhum dos três fere a
a impessoalidade, tá certo? Menos 3 fere a impessoalidade. Só um minuto, pessoal. Tá? Se o texto tiver mais de 3 parágrafos ou mais, ele deve ser numerado. As páginas devem ser numeradas a partir da segunda página. O endereço, o telefone, o e-mail, vem aonde? Vem no rodapé. Não esqueçam disso. Temos o fecho. O fecho é atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente para autoridades da mesma hierarquia ou para hierarquia inferior. Respeitosamente, quando eu mando documento para alguém que tenha hierarquia superior, a assinatura é a tal de identificação do signatário. Do signatário. O que acontece? Já teve intervalo. O signatário é o nome, o espaço para assinatura, o nome e o cargo. Tá. A identificação do signatário tem que vir para todo mundo? Não. O presidente da República, tá? Ele não precisa colocar a identificação, ele só assina. Todo mundo tem que assinar. Mas a identificação do signatário, o presidente não precisa. O restante todo mundo precisa, o espaço para assinatura, o nome da pessoa, em letra maiúscula, letras maiúsculas, tá? E o cargo que ele ocupa. Tá? Um exemplo aqui de ofício, lá em cima o cabeçalho com brasão, e aqui a gente coloca o órgão que vai emitir. Tá? Isso está aparecendo para vocês. Ofício, letras maiúsculas, o N maiúsculo com o Ozinho lá em cima, a numeração, com pelo menos 4 números, né? Barra 2018 e a sigla do órgão. Local e data sempre à direita, Brasília, não vai Distrito Federal, não vai a unidade da federação. 3 de março de 2018, pode ver que não é 03 de março, tá? E o primeiro dia do mês é primeiro, tá? É o ordinal, e tem ponto final. À esquerda, a sua excelência, o senhor, se for daquelas autoridades que são tratadas por vossa excelência. Tá? E se for por vossa senhoria, ao senhor ou à senhora. Tá? Daí vem o nome, o cargo e o endereço. O assunto, todo mundo em negrito, assunto, 2 pontos e do que se trata. Beleza? Tem pontos também. Vocativo, senhor ministro, tá? Senhor deputado. O texto, em 2 parágrafos. Então, convido vossa excelência. Tá? Lá em cima é sua excelência. Perceba, no endereço é sua excelência quando eu falo da pessoa. Dentro do texto é vossa excelência, certo? Atenciosamente, o nome do signatário em letras maiúsculas e o cargo. Esse aqui é um modelinho que você pega ele, você segue e tem todas as informações nesse modelo. Já anulei a questão do CESP, tá? Por item que não vinha determinado na descrição ou no modelo. Ele estava contrariando o modelo. Tá? Estava contrariando o modelo. Perfeito? Vamos lá, próxima. Outro modelinho. Outro modelinho. Tá? Vou deixar aqui um minutinho para que vocês observem esse modelinho e nós vamos fazer nossas observações nesse modelo. Professor Sandro ficou mudo. Desculpa. Professor Sandro, não estamos te ouvindo. Tá. Eu só deixei para eles verem o documento para eu comentar. Modelinho completo aí.
Então, desse modelo, o que nós temos de diferente? Alguém pode apontar para mim aqui a diferença do modelo anterior? Ele vem numerado os parágrafos, vocês viram? Por quê? Porque tem mais de 2 parágrafos. Certinho? E quando tem recuo, a letra é um pouquinho menor. A letra de um documento oficial é tamanho 12. Um recuo é tamanho 11, o rodapé, tamanho 10. Olha só. Deixa eu voltar aqui. Não posso deixar a assinatura para a última página sozinha. Por isso, tem que vir pelo menos um parágrafo. Pelo menos um parágrafo do texto tem que vir para a última página. Lembrando que a assinatura é só em cima do nome. Aquela rubrica que a gente coloca, tá? Ela não é obrigatória. Vale a assinatura do documento. E esse aqui precisa ser numerado? Sim, a partir da página 2, centralizado no rodapé. Tá bom? Correio eletrônico possui baixo custo e celeridade, deve evitar linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Deve constar pedido de confirmação de recebimento. Se ele for um documento oficial, ele tem que ter essa confirmação de recebimento. Para que a mensagem tenha valor documental, é necessário existir certificação digital, tá? Que ateste a identidade de quem remete, de quem encaminha o e-mail. Tá? A saudação inicial e o vocativo são os mesmos modelos, tá certo? Se for para um particular, eu posso colocar prezado senhor e prezada senhora, certinho? Evitar o ATTE, né? O ATT, ponto, porque a abreviação de atenciosamente é ATTE, tá certo? Aqui um modelinho de e-mail, tá? A gente precisa colocar data no e-mail? Não, no e-mail ele já coloca a sua data automática, né? Esse aqui é o modelinho. E lembrando que, às vezes, você pode salvar a tua assinatura padrão no e-mail, né? Já vem? Você vai automático. Então, o modelinho, tá? Esse de ordem é quando você trabalha para alguém, tem uma chefia, e ele, ó, manda esse e-mail para mim. Daí você fala que foi de ordem. Assim, quem que pedir você encaminhar. Tá certo? Numera todos, tá? A pergunta do Orestes aqui. Tá? Se eu tiver 13 parágrafos ou mais, a gente numera todos os parágrafos. Deixa eu ver no modelinho aqui. Olha só, pode ver, ó. A numeração vem no comecinho da linha, ela não vem lá no recuo. Então, é a numeração, recuo de 2,5 e começa o texto. Então, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, numera-se todos. Quando só tem 1 ou 2 parágrafos, não precisa numerar. Não se numera o vocativo e não se numera o fecho. Beleza? Todo mundo tranquilo aqui? Ata é um resumo de decisões e acontecimentos de uma reunião ou circunstância com determinado objetivo. É toda redigida num parágrafo único, não podendo conter rasuras ou anotações fora do parágrafo. A avaliação do curso, acho que a gente vai dar um tempinho para que vocês preencham depois, tá? Vai dar um tempinho para que vocês preencham a avaliação do curso depois. Eu acho que antes da chamada a gente coloca, tá bom? Tá? Então, alguns resuminhos aqui. Tá? Como era antes e como é hoje. Atributos da redação oficial. Impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Agora, clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. Padrão ofício. Então, ele podia ser o memorando, aviso e ofício. Seguiria o mesmo padrão. Nunca, esse ATT, Rosário, se você nunca usa, tá? A abreviatura de atenciosamente, tá? De atenciosamente, é AT.PE, tá? A abreviatura de esse que coloquei no bate-papo aqui, AT.TE. Então, nunca se deve usar ATT. Ponto. Certinho? Então, ficou abolida aquela distinção de padrão ofício e conjunto unitário, pois passou a utilizar apenas ofício nas 3 hipóteses. Ofício
ofício circular e ofício conjunto. Circular, quando eu mando para mais de um, o mesmo texto, o mesmo conteúdo, e conjunto, quando é mais de um assinante. Então, vai assinar o secretário de obras e o secretário de educação. Aí é um ofício conjunto. Pode ser conjunto e circular? Pode. Quando é para todas as secretarias, para mais de um ano. Tá? Ofício, tá? Pode ser circular, conjunto, ou conjunto circular. Tá? Dentro de um órgão, tem o interno e o externo. Interno é o que a gente chama de CI na prefeitura. Tá? Externo, quando vai para fora do órgão, aí tem geralmente a autoridade máxima que assina, ou alguns pessoas que têm delegação de competência para assinar. Como é que era antes, tá, Elis? New Roma, né? Agora é Calibre ou Carlito, tá? Vocativo, prezado, prezada, feriu o princípio da impessoalidade, tá? Agora não. Quando o destinatário for um particular no vocativo, pode-se utilizar o vocativo prezado senhor ou prezada senhora. Isso quando for da administração pública para um particular. Prezado senhor João Batista. Certo? Então pode ser usado prezado, não podia se usar antes, tá? Então, telegrama e fax não se usa mais, tá? O que é mais rápido agora é o e-mail, é o correio eletrônico, perfeito? É o e-mail, é o correio eletrônico. Perfeito, pessoal? Vamos lá? Vou fechar isso aqui. Então, essa aula 3 e 4 é o que a gente vai colocar lá na plataforma. Salve no computador de vocês. Eu não sei se vocês têm acesso por mais tempo do curso, né? Depois que acaba, depois do dia 26. Então, salvem as atividades, salvem. Deixa eu fechar aqui. Salvem o material. Tá? Esse material você vai ter ele como modelo para fazer seus documentos no dia a dia. Certinho? Vai ter ele como modelo. Vai salvar, você abre, que está em PDF, né, e salva na sua máquina. Tá certo? Abre em PDF e salva no seu computador. Tá bom, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Tudo. E percebam que nenhum deles tem crase. Percebam que nenhum deles tem crase. Qual seria a forma correta? Atuo no setor de controladoria há 15 anos, do tempo passado. Tá? Então, tempo passado, usa-se o verbo haver. Tempo futuro, só o a. Perfeito? Uma dúvida sobre isso aqui? Isto, Souza. Obrigado por ter complementado aqui. A champanha ou champanhe? A champanhe ou champanhe? Pegue a champanhe e vamos comemorar. Tá? Pegue a champanhe e vamos comemorar. A explicação. Tá? Champanhe vem do francês champagne. E é um substantivo masculino. Champanhe é um substantivo masculino. Por isso pegue o champanhe. Pegue o champanhe. Perfeito? Chegar em e chegar a. Os atletas chegaram a Curitiba na noite passada. Tá certo? Então, olha só, quem chega a algum lugar. Guarda isso aqui, porque no dia a dia a gente erra isso aqui, pessoal. Quem chega a algum lugar. A verba de movimento exige a preposição a. Então, não cheguei em Campo Grande. Eu cheguei a Campo Grande, cheguei a Bagé, cheguei a Alegrete. Perfeito? E Curitiba, teria que ter crase ou não? Alguém escreve para mim aqui, por favor. Tá? Alguém escreve aqui, por favor.
Vamos lá. Sem crase. Ó. Quem chega, chega a algum lugar, tá? Quem volta de, crase para quê? Quem volta da, crase a. Então, eu volto de Curitiba ou da Curitiba? Eu volto de Curitiba. Então, não tem crase. Voltar da, crase a. Voltar de, crase para quê? Então, Curitiba não tem dado. E se fosse Curitiba, então, um adjetivo qualquer, descasar, não sei se não é descasar, mas daí quando vier determinado, daí tem crase, tá bom? Tem mais uma aqui? Prefiro a. Olha só, prefiro carne branca a carne vermelha. Certo, eu não prefiro mais um do que outro, eu prefiro mais Flamengo do que Palmeiras. Está errado. Não é do quê? Quem prefere uma coisa, a outra. Prefiro Flamengo a Palmeiras, prefiro Grêmio a Inter, prefiro Corinthians a São Paulo. Quem prefere uma coisa, a outra. Entenderam isso aqui? Quem prefere uma coisa a outra, uma pessoa a outra, não mais uma do que a outra, tranquilo? Prefere mais uma do que a outra. Perfeito? Vamos lá? Essa aqui bonitinha. Fim de semana ou final de semana? O certo é bom fim de semana, porque final é adjetivo, né? Tá? Final é o contrário de inicial. Então, prefere-se o substantivo. Vamos lá. Então, bom fim de semana, fim de jogo, parte final. Vocês percebam que final funciona aqui como adjetivo, né? Então, final deve funcionar como adjetivo. Então, é bom final de semana, fim de jogo, parte final. Final aqui funciona como adjetivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Meio e meia. Ela estava meio nervosa na reunião. Tá? Você troca por muito. Se for advérbio, é meio. Ela estava muito nervosa. Eu não consigo falar muita nervosa. Se ela estava muito nervosa, ela está meio nervosa. Tá? Se eu colocar meia nervosa, é só metade dela que está nervosa. Aí, tá. Certo? Aí não combina isso aqui. Beleza? Aí não combina. Vamos lá. Ela comeu meia maçã. Opa, daí é metade da maçã. Tá certo? Aqui está correto. Tá? Se eu colocar assim, ela comeu muita maçã, você pode ver que não perde o sentido. Se cabe muita, cabe meia. Vamos lá? Namorar alguém ou namorar com alguém? Namorar alguém ou namorar com alguém? Quem namora, namora alguém, pessoal. Quem namora, namora alguém. Então, Maria namora Paulo. Eu não posso falar que Maria namora com Paulo, senão ela tem um namorado e mais o Paulo, ela namora dois. Certinho? Então, a regência do verbo namorar não admite preposição. Quem namora, namora alguém. Perfeito? Obrigado ou obrigada. Eu vejo muito no grupo aqui, mas eu não vou chamar atenção, porque senão fica muito individual. Tá? Os meninos falam obrigado, as meninas falam obrigada. Né? Então, muito obrigada, disse a funcionária. Tá certo? E muito obrigadas, disseram as garotas. Está correto? Também, se é mais de uma, é obrigadas. O muito é invariável, o que é advérbio. Tá certo? Obrigadas. Tranquilo? Então, homens obrigado, mulheres obrigada. Tá? Se forem no plural, como aqui, garotas, é obrigadas. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Tá? É meio-dia e meia hora. Meio-dia e meia hora. Certinho? Só que aqui o meia hora está subentendido. Quando eu falo que é meia hora, né? No interior, o pessoal fala meia hora. Eles querem falar meio-dia e meia, né? A meia hora seria meia-noite e meia, né? Mas tudo bem. É da linguagem popular. A princípio ou em princípio. Isso a gente erra bastante também.
Achamos, a princípio, que ele estava falando a verdade. Tá? A princípio, equivale no início. Em princípio, equivale em tese. Então, olha só, em princípio, todo homem é igual perante a lei. Em tese, todo homem é igual perante a lei. Então, a princípio é início, em princípio é em tese. Certinho? Isso aqui tudo eu vou mandar para vocês, tá? Tem, isso aqui a gente já viu, né? Já viu nesse curso, inclusive. Eles têm feito o que podem nesta empresa. Já é uma frasezinha para a gente colocar lá no nosso fórum. Pergunto, pessoal, alguém ainda tem dúvida no fórum? Se tem, pode perguntar. Tá? O tio volta lá e a gente faz mais um exemplo, tá bom? A gente não pode sair daqui com dúvidas, tá, pessoal? A gente não pode sair daqui com dúvidas. Perfeito? Tá? Então, ele tem sem acento, terceira pessoa do singular. Eles têm com acento, terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Beleza? Vamos lá. Fazem 5 anos. Tá certo isso aqui? Tá certo isso aqui? Não, né, pessoal? O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, tá? É invariável, terceira pessoa singular. Tá certo? Faz 5 anos, fazia 2 séculos, fez 15 dias. Beleza? Há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Tá errado, tá? Ou a gente fala há 10 anos, ou 10 anos atrás, tá? Nunca todo mundo junto, tá certo? Nunca todo mundo junto. Perfeito? Há 10 anos. Há e atrás indicam passado na frase. Pleonasmo vicioso, né? Tá? Pleonasmo vicioso. Perfeito? Vamos lá? Vamos para a próxima. Venda a prazo. Venda a prazo. Não temos crase antes de palavra masculina, né? Não temos crase antes de palavra masculina. Perfeito? Então, só se for subentendido a expressão a moda de. Só se for subentendido a expressão a moda dele. Perfeito? Então, salto a Luís XV, a moda Luís XV. Tá certo? E se eu falar assim, bife a cavalo, bife a moda a cavalo existe? O cavalo inventou o tipo de bife? Não. Bife a parmegiana. A parmegiana é uma região, né? Da Itália. Então, se faz esse bife, aí sim leva crase. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos dar 10 minutinhos de intervalo. Eu vou voltar com a aula de crase, ele é um pouquinho maior, crase não regência, tá? E a gente vai até o final. A gente tem que assinar chamada depois do intervalo, a gente tem que responder a, a consulta, tá? Tá? E a gente vai ter a despedida da nossa diretora também, que quer falar com vocês. Tá? Ela abre os nossos cursos e fecha também, tá bom? 10 minutinhos de intervalo, a gente já volta. Voltamos, pessoal, com a gente
Professora Sônia Lira, nossa diretora da ECOV, que regulariza, planeja e executa todos os nossos cursos, claro, com a gerência de educação à distância, a gerência de capacitação presencial, tá? Mas é a nossa líder, tá bom? Com vocês, professora Sônia. Boa tarde a todos. Estou aqui para agradecer a presença de vocês e informá-los que eu fico muito feliz em saber que vocês buscam conhecimento para que possam melhorar o desempenho de vocês no ambiente laboral de cada um. Quero informá-los que esses cursos no período de expediente é uma conquista nossa com a nova gestão, que tanto a prefeita Adriane Lopes, quanto a secretária municipal de gestão, Maria das Graças Macedo, elas consideram que é de grande importância a valorização do servidor por meio de formações que sejam, inclusive, no horário de expediente do servidor. Claro que muitos estão de férias, né, mas a escola de governo não pode parar, então nós estamos aqui na oferta desse curso para vocês. E dizer a vocês que a escola de governo, ela foi criada com a finalidade de dar formação, capacitação e qualificação profissional a todos os servidores públicos municipais. Que vocês possam se aproximar mais da escola de governo, busquem informações que vocês têm interesse. Nós estamos aqui para buscar a demanda de formações conforme a necessidade de cada um de vocês. Estamos para servi-los. Eu costumo dizer que a escola de governo não haveria razão de ser sem a participação dos servidores públicos municipais. Quero agradecer ao professor Sandro, que está sempre conosco, nos atendendo, compartilhando o maravilhoso capital intelectual que ele tem com os demais servidores. E a escola de governo é isto. A prefeitura preocupada pela valorização do servidor em levar formação para que todos possam se apropriar de conhecimento, desenvolver um trabalho com mais eficiência, agilidade, segurança e satisfação pessoal. Tenho uma boa aula e muito obrigada mesmo. É um prazer imenso saber que vocês estão tão empenhados e interessados em se apropriar de conhecimentos que só vão agregar mais valores cada vez mais em vocês. Uma boa aula, uma boa tarde. Obrigado, professora. Professora Sônia Lira, nossa diretora. Queria agradecer a Sacate, que é a nossa gerente de educação à distância, Jucimara, nossa tutora desse curso, Vanusa, tutora também, que trabalhou com a gente nesse curso, a Weber, essa equipe excelente, que está sempre disponível. Eles não têm hora, vocês podem perceber. Às vezes tem um tutor aqui na aula e tem outro de casa respondendo a vocês também. Tá? Essa equipe que dá um suporte, tá? Que todo professor queria ter. Então, a nossa vida fica muito mais fácil para ministrar os cursos aqui da Escola de Governo com essa equipe que temos aqui, e há 2 anos e meio que trabalho com a EGOV, tá? E pretendo trabalhar aqui muito tempo, até por esse apoio, tá? Que essa turma tem. Eu fico lisonjeado com a dedicação, pessoas que gostam do que fazem, tá certo? Eu gosto muito de trabalhar com quem gosta do que faz. Você pode ver que sai com amor, sai com carinho, sai com qualidade. Professora Sônia, obrigado pela confiança e obrigado a toda a equipe da EGOV. Beleza, pessoal? Professora, obrigado. Vamos lá, pessoal. Vou projetar os slides de novo aqui. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link para quem quiser fazer o curso de fevereiro, começa dia 6, tá? Para fazer a inscrição também. Tá bom? Já temos 30 e poucos inscritos. Esse curso, as inscrições já estão abertas. Tá? Vou colocar agora para vocês aqui, tá? Para que vocês já façam a inscrição. Entrem lá, e de língua portuguesa, ortografia, esse curso, com a participação minha e da professora Andréia, parceria que é mais de ano vem funcionando. Então, a gente seguiu trabalhando. No mês de março, eu vou dar o curso de raciocínio lógico,
Só não, a gente daria até em fevereiro, mas como os professores que são substitutos não conseguem fazer inscrição nesse curso, não sei se vão conseguir, tá? E raciocínio lógico, faz tempo que eu dei, então eu deixei para março. Então, esse mês de fevereiro é a nova ortografia, a ortografia vigente, né? E tudo que mudou com o acordo ortográfico. Então, vamos lá. Esse link aqui é para quem desejar, tá? Para quem desejar fazer a inscrição no curso de língua portuguesa. Temos vários cursos no mês de fevereiro. Excel, tá? Tem também o de primeiros socorros, não é na nossa gerência, mas é um curso que nós precisamos fazer também, tá certo? Não, lá eu sou professor, tá? Eu dou curso de raciocínio lógico lá, acho que nem posso falar aqui, né? É um órgão público. A gente vai abrir uma turma aos sábados lá, tá bom? Mas aí vocês me perguntem depois no privado, eu dou essas informações, tá? Beleza? Um minutinho para que vocês façam a inscrição aí. Pessoal, então só relembrando, eu gostaria que alguém fizesse a gentileza, tá? De colocar para nós aqui os 3 gabaritinhos das atividades que a gente já fez em sala aqui. Tá? Se alguém conseguir, coloca. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado para não perder o prazo dia 26. Então, são 4 lives, você perdeu uma live, você não reprovou. Certo? Você tem que fazer 75%. Mas perde uma live, perde uma atividade, já fica mais complicado. Então, façam todas as atividades, a gente comentou todas aqui em sala, todas aqui durante o curso com vocês. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar para a nossa projeção aqui. Aí, quem teve algum problema de que não tenha conseguido assinar, fala com a Jéssica, pelo WhatsApp, liga, tá? Para a gente ver como é que faz para equacionar. Se você assistiu a aula e a gente conseguir comprovar, tá? Mas entra em contato com o celular da Jéssica para a gente ver o que faz aqui, tá bom? Beleza? Voltando lá. Professor Sandro, eu vou colocar o contato aí, eu vou colocar o contato para entrar nesse WhatsApp aqui no chat, tá bom? Por favor, tá aqui, a gente vai colocar no grupo também, tá certo? Se você participou, daí entre em contato com a Jéssica, a Jucimara, a Vanusa e o Éder vão atendê-los e ver qual que é a solução. Perfeito? Vindo a prazo, então, não tem crase antes de palavra masculina. Não tem crase antes de palavra masculina. Vendeu 1 grama de ouro. Então, você chega na padaria e pede 200 gramas de queijo, tá certo? 500 gramas de músculo moído. Tá errado, tá certo? O grama, tá? É 1 grama, 2 gramas, tá certo, pessoal? Tomem cuidado com isso. A grama é a grama que você tem lá no fundo do seu jardim, do seu quintal. Tomem cuidado, tá certo? Então, é 1 grama de ouro, vitamina C de 2 gramas. É uma palavra masculina, de peso. Então, e femininas, por exemplo? A agravante, A atenuante, A alface, A cal. Beleza? Lá. Temperatura chegou a 0 graus. Lembram que a gente viu que o 0 é invariável? Tá certo? 0 graus, 0 quilômetro, 0 hora. Tomem cuidado. O 0, ele torna quem vem com ele invariável. O 0 torna quem vem junto dele invariável. Vamos lá para a próxima. A festa começa às 8 horas. E todo bagunçado, esse HRS, né? A abreviatura de horas é apenas o H minúsculo. Então, 8 horas, 2 quilômetros, tudo minúsculo.
5M, o M sozinho é metros. Minutos é MN, 10 quilogramas. Olha só, como é que abrevia-se hora? Tá? 8 horas e 30 minutos. Minutos é min. Grama é 500 gramas de mortadela. 200 gramas de queijo. 200 é masculino. E quando for a grama feminina, é aquela grama que a gente tem. A grama é a grama que é pasto, né? Então, quando for unidade de medida, a grama é masculino. Tá? Grama. Perfeito, Andressa. Próxima. Via Láctea ou Via Láctea. Tá? São ambas corretas, são palavras variantes, tá? Elas têm a mesma escrita, assim, que nem 14, 14, cota ou quota, tá? Com Q, tá certo? Vitrine ou vitrina. Vitrine ou vitrina. Se você for francês, é vitrine. Se você for brasileiro, é vitrine. Vitrina é que nem manicura, pedicura. Tá certo? Eu vou na manicura, tá? Quando você for falar, avisar em casa. Tá? Mas muitas pessoas gostam de apreciar a vitrine, né? Principalmente no shopping center. Talvez porque o cenário ainda cometa o pecado de trazer tal forma inexistente em português. Por isso mesmo, só registra na 5ª edição do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tá? Como estrangeirismo, e não como palavra vernácula, que é da origem da língua portuguesa. Então, é vitrina, tá? Mas o uso do dia a dia, a gente usa vitrine. E é manicura, mas aceita-se manicure. Pedicura, mas aceita-se pedicure. Tá certo? Você começa a falar vitrina para falar bonito, chamar atenção. Esse menino é cuspido e escarrado o pai. Tá? Então, qual seria o correto? Esculpido e encarnado. Tá? Esculpido e encarnado seria a forma correta. Oficiala é feminino de oficial. Nós temos a Dilda, alfaiata, bacharela, bugra, carteira, funcionária dos Correios, comandanta, comedianta, coronela, fariseia, filhota, generala, marechala, mecânica, música, oficiala generala, paraninfa, perita, pilota, política, primeira-ministra, primeira sargenta, sargenta, soldada, suboficiala, técnica, tribuna. Tá certo? Então, são as formas corretas. Ah, mas lá no quartel chama sargento a sargento. Tá? O meio militar, ele adota, mas está errado, é capitão, não capitão. Tá certo? Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Tá certo? O correto é generala, não há general. Isso aqui está na gramática. Tá? Se der cadeia, tá? Me procura que eu digo onde é que está escrito, tá bom? Presidenta está correto? Presidenta? Sim. Há somente 6 nomes terminados em E que admitem também o feminino com a terminação A. Comandante pode ser o comandante, a comandante ou a comandanta. Comedianta, governanta, tá? E assim por diante. E presidenta também. E presidenta também. Ah, então não é por decreto, não é invenção? Não, isso está na língua portuguesa. Tem até muitos. Você vê na internet que é por decreto de 50 e alguma coisa, que pode falar presidenta também. Não, está. É previsto na nossa língua portuguesa 40, presidenta, hóspeda. Feito. Governanta, então pode ser a governante ou a governanta, a presidente ou a presidenta. Quem tiver dúvida, sempre pergunta. Eu não sei por que hoje vocês não perguntaram ainda, quando eu falei da sargenta. Sempre tem a pergunta aqui no bate-papo. E presidenta? É invenção? Não. Está correto. A abreviatura de hora é o H minúsculo, o tio já falou para vocês aqui. Vamos lá? Então, isso aqui, a gente sempre trabalha
tá? No curso de português, eu vou falar sobre alguns tópicos aqui com vocês, alguns tópicos de regência verbal, o uso do verbo. A gente percebe, tá, que até nas questões que vocês erraram, há muita dificuldade, tá, com o uso dos verbos de crase. E regência trabalha com verbo e trabalha com crase, tá certo? Trabalha com crase. Beleza? Regência verbal. Vamos ver alguns verbos, os principais verbos e suas regências. Tá? Regência estuda a relação que se estabelece entre o verbo e o seu complemento. Certinho? Isso pertence a todo. O verbo pertencer exige um complemento com preposição a. Certinho? Então, o verbo pertencer é um verbo transitivo e direto, é o termo regente. E a todos é um objeto indireto, é o termo regido. Certinho? Vamos lá, alguns verbos que merecem atenção. Verbo agradar. Tá? O verbo agradar no sentido de fazer carinho, ele é transitivo e direto. A mulher agradava ao filhinho. Tá? Agora, o verbo agradar, quando for sentido de contentar, satisfazer, tá? Ele exige objeto indireto com a preposição a. Certo? Com a preposição a. O desempenho, o time agradou ao técnico. Então, aqui é de contentar, satisfazer. Então, o verbo tem dois sentidos. Quando for fazer carinho, ele precisa de um complemento com objeto direto. Isso quer dizer o quê? Sem preposição. Sem preposição. É claro que a gente vai ter esse assunto mais aprofundado mais para frente, tá? Um curso de sintaxe, que a gente vê regência verbal. Então, mas aqui é só para revisar alguns verbos importantes para vocês nesse finalzinho de aula. No sentido de contentar e satisfazer, o verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Verbo aspirar, um dos principais verbos. Tá? Aspirar no sentido de respirar, sorver-se, o perfume, no sentido cheiro, é um verbo transitivo direto. Ele aspirou um gás venenoso, ele cheirou, ele sorveu, ele respirou um gás venenoso. Aí não tem preposição. Tá? Mas sempre que for no sentido de almejar, de desejar, de ter em vista, de pretender, o verbo, tanto aspirar como qualquer outro, ele é um verbo transitivo indireto. Exige objeto direto com preposição. Os jovens aspiram ao sucesso profissional. Tá? O Palmeiras aspira ao título mundial. Tá? Eu acho que vai ser muito difícil acontecer. Se com 100 anos não aconteceu ainda, não vai ser agora, né? Mas tudo bem. Não vamos sofrer por causa disso. Certinho? O verbo aspirar, ele não aceita o pronome lhe. Lembrando que o lhe é objeto indireto. Tá? Mas quando for o verbo aspirar, tá? A gente substitui por a ele, a ela, a eles e a elas. Tá? Só tem duas pessoas que sempre funcionam como sujeito. O eu e o tu, eles só funcionam como sujeito. O ele pode ser sujeito e pode ser complemento, como a gente viu nessa explicação aqui. Assistir. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, tá? É verbo transitivo indireto, ou seja, exige um verbo com preposição e a preposição a. Então, todos assistiram ao jogo da seleção. O gaúcho não assiste o jogo, o gaúcho olha o jogo, né? Tá? Mas o mais correto é assistir. Todos assistiam ao jogo da seleção. Então, o verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, é um verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Ele exige a preposição a. Certinho? Então, ele também não aceita alias. Ele aceita a ele, a ela, a eles e a ela. Você assistiu ao jogo? Sim, assisti a ele e não assisti-lhe. Tá certo? Verbo sentir, verbo assistir, no sentido de prestar assistência, de ajudar. Tá? A enfermeira assistia os acidentados, ajudava os acidentados. Aí é um verbo transitivo direto, existe objeto direto. O professor, eu vi lá no cursinho, na apostila,
que aceita aos acidentados também. Então, alguns dramáticos, em alguns concursos, a gente tem que ter essa ciência aqui, a gente tem que ter, tá? Tem que saber que alguns gramáticos aceitam verbo transitivo indireto também, tá? Mas a regra geral, na maioria dos casos, é verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto, sem preposição, beleza? Quando for no sentido de pertencer, caber, tá? Exige objeto indireto, uma preposição a. Sempre que for ter direito, o direito de criticar assiste aos cidadãos. Aos cidadãos. Então, eles têm o direito, é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Tá? E verbo assistir tem uma quarta regência também. Tá? E, no sentido de caber ter direito, aceita ou lê, tá? Esse direito lhes assiste. No sentido de morar, ele é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Aquele que não precisa de complemento. Se vier alguma coisa junto, ele não é objeto direto, ele não é objeto indireto, e aqui, no caso, é um adjunto adverbial de lugar. Assisto no Meyer, ao verbo assistir. Quando eu falo assisto, eu moro, não preciso dizer onde eu moro. Então, onde eu moro é um adjunto adverbial de lugar. Então, nós temos 4 regências para o verbo assistir. Relembrando aqui, verbo assistir no sentido de ver, presenciar, tá? O verbo assistir no ver, presenciar, tá? É verbo transitivo indireto, tá? De dar assistência, de ajudar, verbo transitivo direto. Assistir no sentido de ter direito, de caber, verbo transitivo indireto, e aí aceita ler. No sentido de morar, ele é intransitivo, tá? Então não precisa de complemento. O que vem junto com ele, quem assiste, assiste em algum lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Tá? Esquecer e lembrar. Tá? Esquecer e lembrar. Eles podem ser direto ou indireto. Quando não tem pronome, é verbo transitivo direto. Quando ele tem pronome, tá? Quando tem pronome, é verbo transitivo indireto. Então, quando é que são transitivos diretos? Eu lembrei seu aniversário. Tá? Isso aqui é verbo transitivo direto. Jamais esqueceremos esse dia, esses fatos que ela já esqueceu. Vocês viram aqui, não tem pronome. Tá? Não é eu me lembrei do seu aniversário. Então, quando não tem pronome, não tem preposição. Mas quando, tá, tem pronome, tem preposição. Certinho? Eu me lembrei de seu aniversário. Esse detalhe aqui é importante, que sempre tem que tomar cuidado. Tá? Sem pronome, eu lembrei seu aniversário. Com pronome, eu me lembrei de seu aniversário. Jamais nos esqueceremos desse dia. Tem pronome nos, fica desse dia. Se não tivesse, jamais esqueceremos esse dia. Certinho? Obedecer e desobedecer. Tá? Exigem objeto indireto com a preposição a. Preste atenção que sempre a gente erra isso aqui, principalmente na crase. Tá? Na crase. Você obedeceu ao regulamento. Os operários desobedecerão às suas ordens. Lembrando que essas suas ordens, essa crase aqui até é optativa, né? Pronome possessivo feminino. Pagar e perdoar. Tá? Pagar coisa, objeto direto. Pagar pessoa, objeto indireto. Quer ver? Transitivos indiretos. Quando eu pago pessoa, gente, nós pagamos ao vendedor. Deus perdoa aos pecadores, pessoas. É verbo transitivo indireto. Tá? Agora, quando for coisa, material, objeto, nós pagamos o material, eu jamais perdoaria seu erro, não é ao seu erro. Então, pessoa, objeto indireto, coisa, objeto direto, tá certo? Mas pode ser os dois, nós pagamos o material ao vendedor.
Aí, nesse caso aqui, o verbo é transitivo direto e indireto. Nesse caso aqui, o verbo é transitivo direto e indireto. Perfeito? Vamos lá? Preferir, já vimos isso aqui na aulinha de hoje, né? Preferir, quem prefere uma coisa a outra. Então, um exemplo aqui. Ele sempre preferiu o trabalho ao estudo. Tá? Não é mais trabalho do que estudo. Preferiu trabalho a estudo. Preferiu Palmeiras ao Corinthians. Preferiu Vasco ao Flamengo. Tá certo? Vamos lá? Então, ele exige uma preposição e um objeto direto, sem preposição. Vamos lá? Chegar e ir. A gente já viu essas dicas, né? As dicas que a gente deu, a gente já viu chegar e ir. Tá certo? Então, olha só. Quem chega a algum lugar. Chegar e ir, e vai a algum lugar. Uso popular. Eu cheguei em casa cedo. Correto? Eu cheguei a casa cedo. Tá certo? Eu cheguei a casa cedo. Esse é o correto. O uso popular, que a gente usa no dia a dia. Ninguém vai nos criticar, ninguém vai nos dar nota baixa na redação, por causa disso, tá? Mas o correto chegou a casa certa. Deixa eu fazer. Semana passada, no estado do vestibular da UEMS, e hoje no vestibular da UFMS, muitos vieram querendo que a gente recorresse, tá, da redação. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Então, eu corrigi a redação do Enem por vários anos. Aí lá no Enem, as redações têm muitas notas altas. Mas, como é que a UFMS corrige a redação? Isso aqui é até para orientar e não achar que faz de sacanagem. Tá? Aquela redação feita que você usa a mesma máscara para todas, a UFMS ela não aceita. A redação que tinha 900 no Enem pode facilmente tirar 700. Tá? Porque você usa a mesma redação para todos os cursos. Para concurso público aceita, para Enem aceita, mas no vestibular da Federal, tá, você percebeu que você usa a mesma citação para qualquer redação, tá? Percebeu que caiu muito no lugar comum, tá? A nota não vai ser alta. Não vai ser nota vermelha, mas não vai ser alta. Tá bom? Vamos lá. O menino foi no jogo do pai. Não, o menino foi ao jogo do pai. Joãozinho foi no médico. Não, Joãozinho foi ao médico. Foi ao mercado. Namorar. Já vimos essa aqui, né? Quem namora, namora alguém. Verbo transitivo direto. Então, quando eu falo Paulo namora Ana, está correto. Se eu falo Paulo namora com Ana, então ele namora alguém que ele omitiu aqui, mas a Ana tem duas namoradas. Não pode, né? Lá, namorar é um verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. Verbo visar. Bacana esse verbo também. Verbo visar. No sentido de mirar, por visto, é verbo transitivo direto. É verbo transitivo direto. Certinho? Então, o atirador visou o alvo, ele mirou o alvo. Tá? O gerente visou o cheque do cliente, ele assinou o cheque do cliente, ou deu com visto, por visto, né? Então, olha só o por com acento aqui. Então, eu posso colocar esse por, o gerente pôs, né? Quando o gerente pôr o visto no cheque, já é um exemplo lá para o nosso fórum, né? É um acento diferencial, tá? O acento diferencial. Certinho? Vamos lá, pessoal. Próxima. O verbo visar, quando for ter como objetivo, pretender, ter em vista, tá? O que a gente faz? É verbo transitivo indireto. Sempre for almejar, pretender, ter em vista, os verbos tipo visar, tá? Os verbos
Qual outro que a gente viu? Primeiro verbo, deixa eu lembrar. Tá? Visa a uma promoção no emprego. Tá? Verbo transitivo indireto. Bacana isso aqui. Tá? Bacana isso aqui. Próxima. Simpatizar e antipatizar. Simpatizar e antipatizar. Tá? Eles são sem pronome. Tome cuidado com isso. Me simpatizei com fulano. Não simpatizo com a ideia. Antipatizo. Tá? Antipatizamos com o diretor no primeiro dia. Isso acontece. E acontece o contrário também. Tá? O diretor pode não simpatizar com você no primeiro dia também. Isso acontece. Então, o verbo simpatizar e antipatizar, eles são transitivos diretos, e eles não aceitam pronome. Eles não aceitam pronome. Feito? Agora, o verbo informar, eu coloquei no finalzinho, porque a gente usa muito, tá? Em redação oficial. Tá? Então, olha só. Informar apresenta objeto direto ao se referir a coisas e objeto indireto ao se referir a pessoas, ou vice-versa, tá certo? São os verbos do fuxico, tá? Os verbos do fuxico, ou seja, eu vou contar alguma coisa para alguém. Então, verbos simpatizar, informar, avisar, certificar, notificar, cientificar e prevenir, tá certo? Eu posso são transitivos direto e indireto, ou vice-versa. Eu posso das duas maneiras. Informe os novos preços aos clientes. Informe os preços aos clientes, direto e indireto. Mas eu posso falar também, informe os clientes dos novos preços. Tá certo? E o pronome, informei-os aos clientes. Informei-lhes os novos preços. Certinho? Então, sempre que for os verbos informar, avisar, certificar, notificar, cientificar e prevenir, são os verbos do fuxico. São os verbos do fuxico, tá? Eles têm dupla regência. Eles podem ser verbo transitivo direto e indireto, eu posso conjugar de duas maneiras. Informei-os novos preços aos clientes, ou informei os clientes dos novos preços. As duas estão corretas. As duas estão corretas, tá certo? Então, eu quis trazer isso para vocês, tá? Eu quis trazer isso para vocês para complemento, tá? Isso aqui vai ser mais um complemento, então vocês vão ter 4 aulas, e esse complemento que a gente viu nesse finalzinho aqui, para vocês, vou salvar esse aqui como complemento, tá? Que a gente viu para vocês a regência de alguns verbos e aquelas dicas, né? Que a gente chama geralmente de não erre mais, tá? Aquelas dicas do não erre mais. Vou salvar em PDF e vou colocar no grupo para vocês, tá? E depois a gente coloca, tá? Na plataforma, perfeito? Eu vou colocar no grupo aqui para que vocês tenham acesso, tá? Aula 13.4, e depois a gente vai colocar na plataforma com mais tempo, tá bom? Então, não esqueçam, pessoal, não esqueçam que vocês têm que fazer as atividades, quem não as fez, até dia 25, 26, né? Então, nem sempre a gente consegue prorrogar. Lembrando que quem está fazendo os 2 cursos, fica mais puxado, né? Fica mais puxado. Então, façamos as atividades até dia 26, importante isso.
Dúvidas, a gente vai ficar mais esse tempinho aqui. Para quem tiver dúvida, perguntar para a gente aqui. A gente vai salvar as aulas, vai salvar, já tem aula 1 e 2, a gente vai salvar 3 e 4, e essas dicas que eu passei aqui para vocês. Tá? Estou colocando no grupo aqui o complemento, tá? Estou colocando no grupo aqui o complemento, tá? Depois a gente salva lá na plataforma para vocês. Vou colocar aqui no grupo as aulas 3 e 4. Deixa eu abrir aqui. Aula 3 e aula 4. Vou colocar aqui no grupo para vocês. Tá? Depois a gente salva lá na plataforma. Então aqui nós temos aula 3, aula 4 e esse complemento que a gente deu no finalzinho da aula aqui. Perfeito? Agora no finalzinho a gente coloca para vocês a chamada, para quem não conseguiu assinar ainda. Convidamos quem desejar fazer o curso de ortografia, cada mês terá um curso, na sequência de ortografia, depois a gente vê morfologia em março, e daí em março a morfologia vai ser só com a professora Andréia, vou trabalhar raciocínio lógico, tá? Em abril a gente vê sintaxe, em maio a gente vê matemática básica com vocês, tá certo? Aqui está o link, tá? Mas nós temos mais cursos também. Temos os cursos de Excel, são cursos importantes. Entrem lá nesse link, lá tem todos os cursos. Vamos abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês os cursos que tem. São cursos de capacitação. O curso que a gente tem que ter, pessoal, de informática é Excel. A importância que é o curso de Excel para o dia a dia, na parte administrativa, pelo menos, até minha filha agora, ela passou no concurso da UFMS, né, nesse último concurso. Hoje nomearam em 15, ela ficou em 30ª, deve ser nomeada daqui uns 2, 3 meses. Eu já falei, faz um curso de Excel, que você já chega, por mais que saiba um pouco, né, mas dá mais uma aprofundada, vai fazer planilha, fazer outros documentos. Olha os cursos que nós temos abertos. Tá? Da CESAL, Primeiros Socorros, esse aqui é presencial, tá? E acho que a gente tem que fazer a cada 2, 3 anos, né? Até os professores precisam desse curso. Tem outros cursos da CESAL, introdutório para técnicos de enfermagem, plantonista no SAMU, seminário para instrutores de SAMU, tá? O curso de Word, nível básico, importante, também a gurizada hoje sabe fazer de tudo no celular, mas abre um computador, não sabe digitar um texto. Excel, nível básico, língua portuguesa, ortografia também, daí depois a gente faz até 2, dependendo do horário, né? E esse aqui, eu não sei como é que pronuncia, criação de relatórios gerenciais, módulo básico. Esse aqui é o aprofundado, né? Você pega a parede de Excel, ou várias, e para fazer relatórios que servem de ajuda para tomada de decisão, para planejamentos. Então, vocês viram a gama de cursos que vocês têm à disposição de vocês. Tá? Mas, professor, você podia falar só de português? É claro que não, gente. Tá? A gente, como EGOV, embora, pessoal, nesse curso não estou mais no EGOV, tá? A gente tem que divulgar, e vocês divulguem também esses cursos para que todos possam fazer. Isso é para servidor, tá? A EGOV é para servidor. A escola de governo é para servidores fazer a sua capacitação. No estágio probatório, até é obrigatório você fazer esses cursos de capacitação. Tá certo, pessoal? Então, façam a inscrição de vocês. Mas, antes de fazer, tá, dá uma olhadinha. Eu vou ter tempo, vi que dia aqui o curso. Tá, eu vou poder fazer, em fevereiro, eu vou estar na correria, eu vou conseguir fazer. Até para não ocupar uma vaga, que tem curso aqui que são vagas limitadas, tá? Porque tem presencial, tipo de primeiros socorros. Então, você vai lá, se inscreve, tira a vaga de alguém e não faz. Então, é importante, primeiro, ver se você pode, tá? E querer, todo mundo quer, né? Quem não quer se capacitar? Eu queria fazer um desses cursos, mas é justamente no dia que eu vou dar aula para vocês, tá? Não vou conseguir fazer.
e me inscrever para depois assistir a aula, eu acho que eu tiro vaga de alguém, tá? A cada curso tem seu horário, tá? Cada curso tem o seu horário. Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu consigo ver. O horário dos cursos. Tá? Mas cada curso tem o seu horário. O curso é segunda, terça e quinta, das 6 às 9. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui. Esse curso aqui de Excel, que eu falei tanto de Excel, tem o básico e o avançado. Certinho? Então, esse curso é dia 6, 7, 13, 14, 27 e 28, segundas e terças-feiras, são 12 horas de live, tá certo? E o curso é das 15 às 17. Então, quem quer fazer o curso de língua portuguesa pode fazer esse curso aqui. Excelentes referências do professor Kleber. Faz esse aqui também. Faz de Excel. Tranquilo? Então, lá, ó, você entra aqui, você vê tudo. Ó. Aí, depois, você faz a inscrição. Por favor, leiam as informações. É para não fazer gauchada, né? Cláudia, obrigado. Cláudia sempre com a gente nos cursos. Tá certo? Matando a pau nas respostas aqui, acertando todas, mas sempre fazendo, sempre se aperfeiçoando. Muito bom. Agradeço a todos. Então, maior de férias, viajo, tá certo? Mas acompanharei no grupo aqui, quem tiver dúvida, eu vou responder também. Voltamos dia 6 de fevereiro, tá, para o curso de ortografia. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Obrigado. Tá? Vocês viram que esse curso à tarde deu super certo, muitos alunos. Tá? E foi mais prático, mais de redação oficial. Valeu, pessoal. Obrigado. Tá bom? Fiquem com Deus. Nós que agradecemos, professor Sandro, a Escola de Governo, e todos aqui agradecem a presença do professor e de todos vocês, pessoal. Obrigado, Jucimara, tá, pelo apoio, tá, por trabalhar com a gente aqui nesse curso, apoiando. E não é só que durante a aula, a gente passa o dia inteiro publicando, tirando dúvidas, ajustando um slide ou outro. Então, essa EGOV trabalha, né, das 7 da noite até das 7 da manhã até as 9 da noite. Tá certo? Só Orestes, obrigado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Patrícia. Ellen. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.